Hoje nós vamos falar uma mensagem que tem pelo título Servir no Mundo pela Graça. E eu classifiquei essa mensagem em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver sobre o que é então você ser um servo de Deus. E o que significa você ser servo. Depois, qual é a vida desse servo de Deus? E por último, qual é a missão desse servo de Deus? Para nós servirmos as pessoas no mundo, nós temos que entender essas 3 coisas. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é de servo. E o que um servo representa para Deus? Como devem ser as nossas atitudes seguindo essa característica que todo cristão tem, que é a característica de servo. E por último, afinal, o que Deus nos comissionou nesse tempo? Servo é uma palavra muito falada no Novo Testamento e ela tem uma só tradução para escravo. Então, toda parte do Novo Testamento em grego, quando se fala escravo e se fala servo, na verdade está se falando a mesma palavra. Não existia distinção entre eles. E isso é muito importante, porque mostra a primeira característica de um servo, que é nós sermos escravos de Deus. E talvez a palavra escravo ela seja muito difícil nós entendermos, porque a escravidão ela é algo trazida com base num jugo forte sobre uma pessoa. E talvez as pessoas mais incrédulas digam que Deus é esse tirano que as pessoas que ele escolheu, ele escolhe escravizá-las. Mas é isso mesmo que ele faz. Aqueles que Deus escolhe, ele escraviza para ele. E essa escravidão, ela é voluntária. Em Romanos, capítulo 6, versículo 15, Paulo disserta muito bem sobre isso. Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele mostra para os romanos a contraposição entre a lei, aquilo que vinha sido posto antes de Cristo, e a graça de Cristo. E no capítulo 6, versículo 15, ele diz: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornaram escravos, e essa palavra escravos é também servos. E em certas versões da Bíblia, aqui não vai estar escrito escravo, vai estar escrito servo. Talvez na sua versão esteja escrito servo. Daquilo que escolhem obedecer. E aqui tem o primeiro princípio de um escravo de Cristo. Um escravo de Cristo ele não é imposto por Deus, mas ele escolhe voluntariamente ser um escravo de Cristo. Podem ser escravos do pecado, ou seja, podem servir o pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Então, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. O ser humano ele se encontra em uma dualidade incrível entre nós sermos escravos do pecado ou escravos de Deus. Todo ser humano talvez não saiba, mas todos nós somos escravos de algo. Nós fomos, entre aspas, feitos para sermos escravos de algo. E aqui Paulo coloca essas 2 coisas, a justiça ou o pecado. E aí você escolhe qual você quer. No versículo 19 ele deixa isso mais claro. Usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Pois sua natureza humana é fraca.
no passado, vocês se deixavam escravizar pelas impurezas e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça. Aqui, não é um jugo pesado você ser um servo de Deus, um escravo de Deus, mas é uma grande oportunidade de alguém que vivia no pecado, segundo as suas próprias concepções, e um dia decide sair dessa vida de pecado e entrar na vida da graça. E quando você entra nessa vida de graça, você automaticamente se torna um escravo de Cristo, voluntariamente, para se tornarem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Quantas vezes, mesmo depois que nós nos convertemos, nós ainda ficamos escravos do pecado? E o resultado é a morte, é a condenação. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Olha que troca maravilhosa. Nós estávamos cometendo pecados que levavam à morte e agora nós cometemos atos de justiça que levam à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, quando nós conhecemos o Senhor, nos é posta essa escolha. A todas as pessoas que o Evangelho é chegado, é posto para ela essa escolha. Você aceita ser escravo de Cristo? Ou prefere continuar sendo escravo do pecado? E, de certa forma, todos os dias, quando nós acordamos, nos é colocado isso daí também. Hoje, você escolhe ser escravo do pecado em sua vida ou escravo de Cristo? É uma batalha diária. E quanto mais nós escolhemos ser escravos de Cristo, mais Ele nos encarrega os seus serviços. Uma vida de servo é uma vida de restrição. Por isso que a palavra escravo, ela casa muito bem com um servo aqui. Porque o escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele apenas obedece o seu senhor. E, basicamente, é isso que nós devemos fazer. Quando nós nos convertemos, nós ganhamos a vida de Deus, nós devemos nos oferecer ao Senhor. Romanos, no capítulo 12, ele diz isso. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós nos entregamos porque Ele exige algo de nós. Porque se nós fizermos algo para Ele, nós vamos receber mais graça? Não. Nós entregamos por tudo aquilo que Ele fez e de maneira espontânea nós escolhemos ser escravos de Cristo. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui a aplicação de Jesus é sobre o dinheiro, mas essa aplicação diária na nossa vida é sobre todas as outras coisas que nos atrapalham de sermos servos de Deus. Existe uma batalha diária pelo seu coração. As coisas do mundo, e aí inclui os pecados, as coisas negativas e as coisas boas do mundo também.
as coisas legítimas no mundo. E do outro lado, Deus. E mais à frente nós vamos ver dois homens que, servos de Deus, habitaram no mundo de pecado, de idolatria, mas fizeram a diferença. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, talvez um dos capítulos mais profundos da Bíblia. E no versículo 12, no versículo 13 diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade. Liberdade para Cristo. E aqui, em alguns escritos, diz: nos comprou para a liberdade por meio de seu sangue e perdoou os nossos pecados. Cristo na cruz, ele compra o nosso passe. Uma vez nós estávamos escravos do pecado, mas uma vez que ele morreu e ressuscitou, e você crê na obra dele, automaticamente você é liberto do pecado. E ele te deixa livre para você viver uma vida com Cristo. Só que, ao mesmo tempo, quando nós vemos o preço pago por Jesus na cruz, nós escolhemos voluntariamente ser servos dele. 1 Pedro mostra como Deus nos vê. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Deus nos comprou para si mesmo. E isso é maravilhoso. Não existe nada mais maravilhoso na vida de um ser humano do que ser comprado por Deus. Diante de todas as pessoas que estão aí fora, por algum motivo Deus te escolheu em sua soberania e hoje você foi salvo. Talvez você não entenda o porquê, mas Ele escolheu cada um de nós para ser propriedade exclusiva dEle. Por fim, para nós entendermos o que é um servo, voltando para Romanos, capítulo 7. Versículos de 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, ou seja, quando éramos escravos da natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos mais presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Que mostra a etapa final de um servo de Deus. Um servo de Deus não é aquele que cumpre regras estabelecidas, que faz certos passos mecânicos para atingir a graça de Deus, não. Tudo isso ficou no Antigo Testamento, junto com a lei. Mas o servo de Deus é aquele que anda no Espírito, aquele que vive no Espírito. Viver no Espírito, ele exige algumas coisas. E é isso que nós vamos ver agora. Como então um servo de Deus vive no Espírito? Tem que haver algumas compreensões sobre o comportamento de um servo e o viver de um servo no Espírito. O primeiro item é
nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós antes éramos povo distante de Deus. Se Cristo não viesse, mesmo que você quisesse aceitar Deus, você era um povo peregrino, judeu, gentil, não era judeu. Mas um dia, Cristo abriu a porta para nós. E hoje nós temos a oportunidade única e exclusiva de nos aproximar dele todos os dias. Mas muitas vezes nós escolhemos não nos aproximar dele por duas coisas. Primeiro, quando nós nos aproximamos, nós somos iluminados, nós revelamos a nossa condição caída. E muitas vezes nós não queremos revelar a nossa condição. E segundo, quando nós nos aproximamos de Deus, nosso desejo mais natural é nos tornarmos cada vez mais escravos dele. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que não têm a mente, vocês que têm a mente dividida. Aqui ele fala de duas coisas. As mãos, ou seja, os nossos atos, e o nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos deve ser purificado ao entrar na presença de Deus. É por isso que é importante todos os dias nós entrarmos na presença de Deus. Por isso que é importante todos os dias nós orarmos, lermos a palavra, termos um momento de comunhão com Deus. Quando nós entramos, nos aproximamos da presença dele, os nossos atos e os nossos pensamentos são purificados. Todo servo de Deus deve ter o ato e o pensamento purificado. Senão, você é um servo de Deus com os atos e os pensamentos pecaminosos, segundo as coisas do mundo. Então, o primeiro passo de um viver de um servo de Deus é se aproximar do próprio Deus. Não se serve alguém à distância. Você tem que estar junto para ouvir a sua voz. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse deve ser o nosso coração diante do Senhor. Não um coração que vai para pedir as coisas para Deus, mas um coração que vai para se humilhar diante de Deus. Reconhecer o quão pecaminosos nós somos, o quão frios nós somos ainda, mas aceitando que Ele pode nos transformar. Um servo, ele entende qual é o desejo de Deus. E o desejo de Deus está em João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quais são, então, esses mandamentos? Talvez você pense, não vou guardar a lei. Acabamos de ler que não é para guardar a lei, agora você está falando de mandamento? Que negócio esquisito é esse? Mas, Mateus 22, quando Jesus é indagado, ele fala quais são esses mandamentos. E esses mandamentos não são letra, esses mandamentos são ações. Então, Mateus capítulo 22, versículo 35, um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Todo servo de Deus, ele deve cumprir esses dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas.
O servo, ele é incondicional para Deus. Por consequência disso, ele ama o próximo, como ele ama a si mesmo. Então, amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o mandamento de Deus. Não é algo mecânico, não é algo que o seu esforço natural vai bastar, não. Mas é algo prático, de um viver diário com Deus. Quando nós temos um viver segundo esse amor de Deus sendo manifestado para as pessoas, nós glorificamos a Deus por meio das nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia glorifica a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos impacta as pessoas positivamente. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus é manifesto através de nós. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. Versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um. Vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, tudo o que nós fizemos, seja aquilo que nós falamos ou aquilo que nós agimos, nós devemos fazer para trazer glória a Deus. Então, muitas vezes nós fazemos as coisas, nós temos que nos empenhar mesmo, empenhar nos estudos, no trabalho, no cuidado com as pessoas. Nós precisamos ser diferentes diante desse mundo. O padrão estabelecido pelo mundo não é o padrão que nós devemos seguir. Não é o padrão de comportamento que um cristão segue. Um servo de Deus, ele tem um padrão diferente. Ele faz diferença na vida das pessoas, não porque ele é muito, mas porque ele é nada. E Deus age por meio dele. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ser um servo de Deus não é aqui, no ambiente de culto, mas é lá fora, com a nossa família, com as pessoas que nós encontramos na rua, com as pessoas que nos servem em restaurantes, em padarias, em supermercados, no trânsito, nas pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio social. Para essas pessoas, quando nós estivermos ali, comendo e bebendo, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E isso impacta o nosso comportamento. Porque eu não estou fazendo para a minha própria glória, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Por isso o meu comportamento deve ser diferente. E aí não está impactado se aquela pessoa merece o tratamento, se aquela ocasião merece algo especial, não. Eu tenho um comportamento, eu falo coisas de maneira diferente, porque eu manifesto a glória de Deus através das minhas atitudes. E as pessoas reconhecem em mim um servo de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A atitude de um servo é uma atitude humilde. Ele se preocupa com as outras pessoas. Ele não se preocupa mais só com o seu bem-estar, com o bem-estar das pessoas próximas de você, mas a sua preocupação é com todas as pessoas, de modo a que
de alguma forma você manifeste Cristo para elas. Colossenses capítulo 3. Versículo 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Eu não sou um bom profissional por causa do meu chefe, ou por causa das pessoas que estão sob minha responsabilidade. Eu não sou um bom aluno na escola por causa dos meus professores, mas sim porque eu estou fazendo as coisas como se fosse para o meu Senhor. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Isso deve estar sempre em nosso coração. Quando nós saímos às ruas e vamos ter contato com as outras pessoas, nós temos que sempre voltar a isso no nosso coração. Por mais injusta que as pessoas sejam, nós temos que olhar como se nós estivéssemos fazendo a Cristo. Quando nós fizermos isso, as pessoas vão reconhecer em nós um servo de Cristo. E aí nós chegamos a esses dois personagens que tiveram esse tipo de comportamento numa sociedade onde era totalmente contrária àquilo que eles faziam. O primeiro personagem é José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo para o Egito, mas em nenhum momento ele teve um comportamento de acordo com aquele ambiente que ele vivia. E quando ele foi preso, ele tinha todos os motivos para se rebelar contra Deus. Um Deus que o abandonou. O Deus de seu pai tinha o abandonado. Ele estava preso, largado lá, rejeitado. Mas mesmo na prisão, eu não vou ler o versículo aqui, mas mesmo na prisão, ele cuidou de tudo. E diz que o carcereiro não precisava se preocupar com nada, porque ele fazia todas as coisas na prisão. Esse é o coração de alguém que não está ligando para as circunstâncias da vida. Não importa se as coisas estão bem, se as coisas estão mal. Para ele não faz a mínima diferença o lugar que ele está. Se ele estivesse numa cadeia, ele tomou exatamente a mesma atitude que lá no final ele tomou, administrando todas as coisas do faraó. A mesma atitude que ele teve na cadeia, ele teve lá em cima. Porque para ele não era se ele estava lá embaixo ou lá em cima. Era, eu estou fazendo de acordo com aquilo que eu recebi de Deus. E onde eu estiver, eu vou dar o meu melhor. E todas as pessoas viram nele, em José, uma pessoa diferente. Ele impactou toda a humanidade da época. Um escravo, e José, não se enganem, ele foi vendido como escravo e ele deve ter morrido como um escravo de Faraó. Mas um escravo que viveu como um rei. Onde ele ia, o que ele colocava era o que era posto. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade de Deus. E ele recebeu a graça antes da graça vir, que é algo super abundante. E outro personagem que também passou por algo muito parecido com José foi Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Foi colocado para ele tudo o que havia de bom. Pense o que há de bom na humanidade. Pense os seus maiores sonhos hoje. Tudo isso foi colocado. E faça uma reflexão se tudo o que você imagina sendo bom e que você busca em sua vida seja colocado hoje à sua disposição. Qual vai ser o seu comportamento? Você vai aceitar essas coisas em detrimento do seu Jesus Cristo? Mas Daniel não aceitou. Daniel sabia quem era o seu Deus. E mesmo diante da proibição de se alimentar conforme aquilo que ele tinha estabelecido, ele não aceitou. E a sua palavra foi tão forte que ele conseguiu prevalecer nessa situação. Ele não se contaminou com aquele ambiente. E ele foi até o fim. Daniel também desceu na mais profunda cova.
Talvez na sua vida você não tenha descido, mas talvez um dia você desça na mais profunda cova. Talvez você se sinta preso como José, mas qual vai ser a sua atitude diante disso? Uma atitude de um servo de Deus, ele não se importa com a circunstância. Para ele não faz diferença nenhuma. Ele é apenas um servo de Deus. E a atitude de um servo de Deus é agir segundo o seu Senhor. Por isso nós chegamos no último ponto dessa mensagem, que é ter alegria em servir a Deus. Não existe nada que pode nos trazer mais alegria nesse universo do que servir a Deus. Paulo encontrou essa alegria. Diante de tantas adversidades que ele recebeu, ele diz no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio e vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá as forças. Paulo, ele aprendeu que não importava a circunstância, a sua alegria nunca seria tirada, porque a sua alegria era a salvação de Deus. Então aqui eu vou elencar algumas coisas que nos alegram. A salvação de Deus por meio da graça deve ser o nosso maior motivo de alegria todos os dias. A possibilidade de nós nos conectarmos com Deus hoje. No Antigo Testamento, só um sumo sacerdote podia se conectar com Deus uma vez por ano. Tinha todo um processo que eles tinham que passar para se conectar com Deus. Hoje, a qualquer momento, basta você fazer uma oração e você está automaticamente conectado com Deus. Talvez por isso nós desprezemos tanto esse fato extraordinário. O cuidado que Deus tem para conosco todos os dias. Tudo aquilo que nós necessitamos, como diz aqui no versículo, nos é posto. Quando nós confiamos em Deus, entregamos tudo nas mãos dEle, tudo nos é dado, de acordo com a vontade dEle. E por fim, uma esperança. Essa esperança não é nessa terra, não é nas coisas que estão aqui, não é num carro, numa casa, numa viagem, num emprego, mas é na vida eterna. É de uma vida completa com Cristo. É nisso que um servo de Deus se ancora. É por isso que nós hoje temos uma vida com Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Nós escolhemos ser escravos de Cristo. Voluntariamente, porque é a coisa mais racional a se fazer. Todo cristão, ele se sujeita a Deus. Porque sabe que quando o Senhor governa a nossa vida, todas as coisas não dependem mais de nós. Depende daquele que criou todas as coisas. Não é uma escolha lógica? Ou talvez você ficar tentando se agarrar no mar de pecado seja mais maravilhoso? De maneira nenhuma. E quando nós saímos às ruas, nós somos aqueles, como José, como Daniel. E na pior circunstância, as pessoas ao olhar para nós, eles vão ver, essa pessoa é um servo de Cristo. Porque não tem como uma pessoa que não é um servo de Cristo ter esse tipo de comportamento. Ou talvez a pessoa não conheça Cristo, ele vai perguntar, por que você é diferente? Por que você tem um comportamento diferente? Estou aqui numa sala com 20 pessoas e o seu comportamento é diferente delas. Por quê? E aí você pode
falar para ela, porque eu conheço um Senhor e eu sou um escravo dele. Essa é a vida de um escravo, ou melhor, de um servo de Deus, que manifesta a graça de Deus ao mundo. Amém?